O primeiro som que atravessou a madrugada não veio de um canhão, mas do vento quente que subia das matas da Bahia, carregando o rumor distante de uma guerra que nunca deveria ter tocado aquelas terras. Antes que o sol rompesse o horizonte, antes que os galos anunciassem o despertar do sertão, havia apenas silêncio, um silêncio tão vasto que parecia observar, do alto das serras, cada movimento humano com uma estranha expectativa, menos como se a própria terra soubesse que algo estava prestes a se quebrar. E foi dentro desse silêncio, onde a respiração de um único corpo poderia denunciar a existência de vida, que ela caminhava pela estrada de barro vermelho, escondida sob roupas que jamais haviam pertencido a uma mulher. O chapéu militar cobria quase toda a sombra de seu rosto. A farda larga escondia sua figura esguia, e cada passo era calculado para não levantar poeira. Havia aprendido a se mover como os homens que observava desde criança, escondida entre as plantações, quando soldados estrangeiros haviam começado a cruzar aquela região em busca de poços, suprimentos e informações. Os invasores que haviam trazido para a Bahia uma guerra que ninguém ali compreendia por completo. Eles vinham de longe, de mares tão distantes que pareciam existir fora do mundo conhecido, e exigiam do povo o que o povo não tinha: terras, homens, comida, submissão, e quando não conseguiam, tomavam, primeiro com ameaças, depois com fogo. Ela aprendera a reconhecer o som de botas antes mesmo de aprender a ler. E foi esse som, ecoando pela memória, que moldou a decisão que a colocaria em um caminho sem retorno. Depois que queimaram a fazenda onde crescera, depois que homens arrastaram seu pai pela porteira de madeira e riram enquanto incendiavam anos de trabalho debaixo do sol, ela percebeu que sua vida não lhe pertencia mais. Não enquanto aqueles soldados caminhassem livres pelas estradas, levando consigo arrogância, fuzis e a certeza de que ninguém ousaria enfrentá-los. Ninguém exceto ela. Assim nasceu o disfarce, costurado às pressas com retalhos de fardas roubadas dos invasores. O suor misturado à poeira endurecia a gola. O couro das botas machucava seus calcanhares. Mas isso não importava. O corpo se adaptaria. Alma, ou a alma já havia sido entregue a algo maior, menos algo que pulsava como uma promessa silenciosa em cada batida de seu próprio coração. Ela não queria glória, nem medalhas, nem um nome gravado em pedra. Queria apenas que o som das botas deixasse de destruir o lugar onde nascera. Sua frente, escondido entre troncos de árvores tortas e sombras que pareciam respirar, estava o primeiro posto avançado, inimigo. Homens cansados, confiantes demais, conversando em línguas que cortavam o ar como lâminas. Ela observou cada gesto, cada mudança de peso nos ombros, cada mão que se aproximava do gatilho. E enquanto a aurora tentava nascer sobre a terra ressecada, ela se preparava para entrar no coração da guerra menos sozinha, silenciosa e invisível, como uma prece que ninguém ousa pronunciar. A respiração dela se misturava ao cheiro áspero das folhas secas, esmagadas sob as botas inimigas. Cada movimento parecia calculado pela própria mata, como se o vento segurasse o fôlego para que nada denunciasse sua presença. O sol finalmente começava a nascer, derramando uma luz pálida sobre o acampamento improvisado, revelando redes sujas, caixas metálicas abertas, rifles apoiados de qualquer jeito contra troncos retorcidos. Aquele não era um grupo disciplinado. Era um bando de homens confiantes demais no próprio poder, relaxados pela falsa segurança que acreditavam ter conquistado. E era justamente nesse descuido que ela encontrava espaço para existir. Permaneceu imóvel, escondida atrás de um tronco grosso marcado por balas antigas, observando o virar lento de um soldado que lutava contra o sono. Sua cabeça pesava, seu rifle escorregava levemente sobre os joelhos. Outro, deitado na sombra, roncava com a boca aberta como se carregasse séculos de cansaço. A guerra tinha um estranho modo de transformar homens em sombras deles mesmos, figuras esvaziadas de qualquer humanidade. Ela sabia disso, mas também sabia que naquela manhã precisava ser mais sombria do que todos eles. Quando avançou,
foi como um felino que atravessa a floresta sem perturbar uma única folha. O primeiro homem nunca a viu. Um toque firme na nuca, uma pressão rápida e seu corpo caiu sem emitir som. Ela o segurou para que não atingisse o chão de forma brusca. O coração dela batia com tanta força que parecia que as próprias costelas fariam barulho. Mas ela continuou. Cada segundo era um fio esticado entre vida e morte. Cada erro seria fatal. O segundo homem virou-se distraído, como se tivesse sentido o vento mudar. Mas não viu o que o vento carregava. Ela avançou novamente, silenciosa, precisa, sentindo a força que surgia de algum lugar esquecido dentro de si, talvez de sua infância entre as plantações, talvez da última vez em que ouvira a voz de seu pai, quando o corpo dele tombou. O roncador na rede abriu os olhos por um instante, mas viu apenas a luz do amanhecer atravessando as folhas, confundindo realidade e sonho. A mão dela estava sobre a boca dele antes que pudesse gritar. Os olhos dele tremeram, suplicando por alguma forma de piedade. Mas ela não tinha nada para oferecer além do silêncio. Quando terminou, o acampamento estava imóvel. Apenas o sussurro distante dos galhos, apenas o arrastar leve das cinzas erguidas pelo vento quente do sertão. Ela respirou fundo, não em celebração, mas em preparação. Porque aqueles 3 homens, eram apenas o início. Ela precisava continuar movendo-se antes que o resto da patrulha retornasse. Antes que o sol subisse alto demais. Antes que a guerra percebesse que, naquela manhã, algo havia mudado. Atravessou o acampamento como se fosse uma sombra desprendida do próprio chão. Pegou mapas, munições, cantis, qualquer coisa que pudesse ajudá-la a chegar mais perto do coração inimigo. E então, antes de partir, olhou para trás, para os corpos imóveis, no chão poeirento, e sentiu algo inesperado. Não ódio, não culpa, mas uma melancolia profunda, como se cada vida tirada fosse uma cicatriz, gravada não na terra, mas na alma dela. E ainda assim, ela seguiu, porque a guerra não esperava, porque o silêncio era sua arma, porque a Bahia precisava de alguém que ousasse caminhar onde todos temiam olhar. O sol já se erguia inteiro, quando ela alcançou a parte mais fechada da mata, onde a luz mal tocava o chão e o ar parecia preso entre galhos que se cruzavam como braços rígidos. Ali, o silêncio mudava de natureza. Não era o silêncio de homens descansando, mas o silêncio vivo, atento, que pertence apenas à floresta quando pressente que algo incomum está por acontecer. Ela sentiu isso em sua pele, uma espécie de aviso ancestral. Menos, mas não diminuiu o passo. A cada passo, a lembrança dos rostos na fazenda parecia caminhar ao lado dela, como fantasmas que não permitiriam que hesitasse. O chão úmido absorvia seus passos, tornando-os quase imperceptíveis. Ela carregava o rifle inimigo agora, pesado, frio, com o cheiro metálico do último disparo ainda persistindo. A madeira marcada carregava histórias de homens que jamais imaginariam que aquele mesmo objeto serviria para destruí-los. Havia algo de cruel e ao mesmo tempo simbólico nisso, usar a arma do inimigo para desfazer o inimigo. Ela não celebrava essa ironia, mas compreendia intuitivamente que a guerra operava com seus próprios rituais. Nada era aleatório, nada era puro. Tudo era consequência de algo que alguém escolheu décadas antes. Quando ouviu vozes, não se abaixou de imediato. Primeiro, permitiu que o som se aproximasse para distingui-lo. Eram 2, talvez 3, falando de forma apressada. E havia tensão no tom. Não era conversa de patrulha comum. Ela se aproximou lentamente, afundando o corpo entre galhos tortos, até conseguir ver a clareira pequena adiante. 3 homens em torno de um rádio, a válvula que crepitava como se estivesse respirando. Um deles segurava um papel, outro gesticulava. O terceiro tentava estabilizar o sinal. Algo importante estava sendo transmitido. Ela não precisava entender as palavras para perceber o peso delas. A postura dos soldados dizia tudo. Algo grande estava prestes a acontecer. Algo que colocaria aldeias, famílias, plantações inteiras em risco. A guerra, até então espalhada em pequenos focos pelo sertão, talvez estivesse prestes a se transformar em chamas maiores. E ali, diante dela, estavam 3 peças fundamentais para esse movimento.
Ela não tinha tempo para hesitar. O rádio estalou com uma frase curta, clara, e antes que o homem segurando o papel pudesse respondê-la, ela disparou. O primeiro tiro foi limpo, certeiro, atravessando o ar com um eco seco. O segundo soldado correu para trás do rádio, mas tropeçou. Ela avançou, mudando de posição rápido demais para ser vista. O terceiro tentou erguer o rifle, mas suas mãos tremiam. Talvez pelo choque, talvez porque algo na presença dela parecia maior do que apenas uma soldado. Ele caiu antes mesmo de perceber de onde veio o disparo. O rádio continuava chiando. O papel continuava no chão, dobrado, ameaçando ser levado pelo vento. Ela correu até ele, pegou-o, abriu com cuidado. Seus olhos percorreram as frases rápidas, codificadas, mas não indecifráveis. O conteúdo não era apenas estratégico, era brutal. Era um plano para cercar 3 povoados e capturar todos os homens capazes de resistir. Um cerco completo, impiedoso, pensado para esmagar não apenas combatentes, mas culturas, famílias, histórias. Ela dobrou o papel e guardou no bolso interno da camisa, sentindo o peso dele como se fosse uma arma invisível, uma arma que só ela poderia impedir de ser usada. Ao olhar ao redor, sentiu a floresta prender a respiração de novo. O silêncio parecia perguntar: e agora? Ela respondeu caminhando. A guerra avançaria, mas ela também, sozinha, silenciosa, implacável. Ela seguiu pelas trilhas ocultas, pela margem da mata, onde o terreno se estreitava e as árvores se entrelaçavam como dedos de mãos invisíveis. A floresta parecia viva, respirando junto com ela, absorvendo cada passo, cada movimento. Era ali, entre aquelas raízes retorcidas, que ela sabia encontrar o comando. O núcleo da operação inimiga, menos um núcleo vulnerável, que dependia do homem que dirigia tudo, do líder que decidia os destinos. E ela sabia que, se pudesse encontrá-lo, tudo o que acontecia ali poderia ser interrompido com uma única ação. O som dos caminhões ainda ecoava atrás dela, mas a distância fazia o motor rugir como um animal faminto, sem objetivo, sem pressa. Ela não se apressou. A pressa, na guerra, era a melhor amiga do erro. Ela já sabia disso. Quando chegou perto do ponto em que o acampamento dos inimigos se escondia, ela parou atrás de uma grande rocha coberta por musgo e observou. O campo à frente estava iluminado pelas lâmpadas de óleo, e a silhueta dos homens se movia entre as sombras. Não era uma formação organizada. Alguns estavam sentados, outros estavam de pé, conversando em voz baixa. Havia uma tensão no ar. Mas não era o tipo de tensão que se espera quando um ataque está prestes a acontecer. Era uma tensão que só surge quando homens sentem que algo está prestes a ser tirado deles, menos algo vital, algo que não podem controlar, algo que nunca havia sido calculado. Ela se abaixou, controlando sua respiração, e começou a avançar. Passos suaves, passos lentos, como se ela fosse parte do próprio solo. A única coisa que ela precisava agora era encontrar aquele comandante, o homem que estava no topo da cadeia, que detinha o poder. Se ele fosse capturado ou morto, o resto da operação desmoronaria como um castelo de cartas. Ela viu o líder. Ele estava sentado perto do fogo, com outros oficiais à sua volta, discutindo em voz baixa, mas com uma intensidade que se tornava palpável à medida que ela se aproximava. Sua presença era forte, e a maneira como ele controlava a conversa fazia com que os outros homens se curvassem, não em respeito, mas em medo. Ele carregava algo que os outros não tinham, menos uma autoridade que não vinha da farda, mas da crueldade que seu olhar irradiava. Ela não hesitou. Caminhou até ele, mantendo-se nas sombras. O coração batia rápido, mas o controle era total. Cada fibra de seu ser estava concentrada em um único ponto. Ele, o líder. Quando chegou a poucos metros, ela tirou a faca da cintura e a segurou com firmeza. Não havia gritos. Não havia ordens. Ela saltou sobre o homem, agarrou-o pela gola e o arrastou para o chão, sem que ninguém tivesse tempo de reagir. O som do seu corpo, caindo sobre o solo, era abafado pela surpresa, pela confusão. O medo se espalhou entre os soldados como uma nuvem escura,
mas já era tarde demais para correr. Ela colocou a faca sobre a garganta do comandante, pressionando com firmeza, sentindo o pulso dele acelerar sob sua mão. O medo nos olhos dele não era de morte iminente, mas da percepção de que ele havia subestimado algo muito maior que qualquer força militar, menos a resistência de quem não tinha mais nada a perder. "Se vocês quiserem viver", disse ela, a voz fria e implacável, "sigam minhas ordens." Agora o comando inimigo foi interrompido no instante em que ela entrou, não com violência, mas com controle absoluto. E naquele momento, ela se tornou não apenas uma soldado disfarçada, mas a virada no destino de todos ali. O silêncio se fez, e o caos, agora, tinha um novo rosto. A lâmina permaneceu firme na pele do comandante, e nenhum dos homens ousou mover um músculo. O fogo crepitava ao centro do acampamento, iluminando parcialmente o rosto dela, como se a própria noite estivesse revelando apenas o necessário. O comandante respirava rápido, tentando manter a compostura, mas seu corpo tremia, não pelo corte iminente, mas pela humilhação de ser dominado por alguém que ele jamais imaginara enfrentar. Ela ergueu o olhar para os demais soldados. Cada um segurava sua arma como quem segura o próprio medo, sem saber se atirava, se corria ou se ajoelhava. O inesperado, naquele instante, pesava mais do que a coragem. A guerra sempre foi assim. O imprevisível esmagava até os mais preparados. Ela empurrou o comandante para frente, obrigando-o a ficar de joelhos. Não era uma busca por vingança, mas por controle. Na guerra, controle era poder, e ela agora detinha todo ele. "Joguem as armas no chão", disse ela, com uma voz tão baixa que parecia um sussurro arrastado pelo vento. Devagar, os soldados se entreolharam. Nenhum queria ser o primeiro, até que um deles, talvez movido pela certeza de que a morte chegaria de qualquer forma, soltou o rifle. O som metálico ecoou na noite. Era o som da rendição. Em seguida, outro e outro. Armas caíam como frutos maduros despencando de uma árvore, até que o chão ficou repleto de aço abandonado. Ela respirou fundo. A lua surgia lentamente entre as nuvens, iluminando parte do acampamento e revelando detalhes antes escondidos. Caixas de munição empilhadas, mapas marcados com tinta vermelha, rádios ainda ligados, emitindo chiados longínquos. Eram sinais do que estava prestes a acontecer. Sinais de uma ofensiva brutal, que, se não fosse por ela, já estaria em movimento. "Amarram-se menos", completou ela, e cada soldado, sem alternativa, pegou as próprias cordas, tirou cintos, improvisou laços. Em poucos minutos, o acampamento inteiro estava neutralizado. Homens que minutos antes preparavam uma ofensiva, agora eram prisioneiros de uma única mulher. Não pela força, mas pela precisão, pela coragem, pelo elemento que ninguém pode prever num campo de batalha, alguém capaz de transformar o medo em arma. Com o comandante ainda sob o joelho dela, ela enfiou a mão no bolso e retirou o papel interceptado. Ele viu, e o reconhecimento em seus olhos foi imediato. Reconhecimento e pavor. Ele tentou disfarçar, mas ela percebeu. "Isso aqui", disse ela, levantando o papel para que todos vissem menos, era o destino de 3 povoados. "Vocês chamariam isso de estratégia. Eu chamo de covardia." Ela apertou ainda mais a faca contra a pele dele. Não havia ódio em seu olhar, apenas uma certeza silenciosa que vinha de muito antes da guerra. Menos a certeza de que alguns homens só entendem quando são obrigados a ver o que fizeram. Mas antes que ela pudesse continuar, um ruído alto cortou o silêncio. Não era motor. Ou era tiro. Era algo maior. Algo vindo da mata, avançando rápido, quebrando galhos, arrastando raízes. Os soldados se agitaram, tentando se levantar, mas estavam amarrados demais para reagir. Ela ergueu o rosto lentamente, sentindo o ar mudar. O vento trouxe consigo um sinal, não de perigo, mas de que a noite ainda não havia revelado tudo. O que quer que estivesse chegando carregava o peso do desconhecido. E na guerra, o desconhecido sempre chega no momento exato para definir o destino de todos. Mas havia um detalhe
que ninguém entendia. Maria quase não falava. O silêncio dela não era timidez, era estratégia. Enquanto os soldados gritavam ordens, ela observava. Enquanto todos corriam, ela calculava. Nos relatos dos poucos sobreviventes daquele batalhão inimigo, uma frase aparecia repetidamente. Nós nunca ouvimos ela chegar. Maria se movia como se a guerra fosse apenas vento ao redor dela, sem barulho, sem rastros, sem hesitar. E foi justamente esse silêncio, esse vazio absoluto ao redor dela, menos que fez 30 homens acreditarem que não estavam lidando com uma garota, mas com um fantasma. Um fantasma cuja única missão era sobreviver e proteger sua terra a qualquer custo.